Era Semana Santa. Membros da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil comemoravam, em 25 de março, o segundo aniversário da entidade, numa festa no Palácio do Aço, sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro. Foi quando a chegada de uma ordem de prisão deflagrou um movimento que acirraria as tensões naquele ano de 1964. A Revolta dos Marinheiros. Liderada por José Anselmo dos Santos, conhecido como Cabo Anselmo, a rebelião consistiu na resistência de 2.000 homens à sanção determinada pela Marinha, que considerava ilegal a associação de marujos. Por dias, os revoltosos ocuparam o Palácio do Aço em protesto também por melhores condições de trabalho. O grupo aproveitou para defender as reformas de base anunciadas 2 semanas antes pelo presidente João Goulart, o Jango. Cabo Anselmo disse o seguinte: quem tenta subverter a ordem não são os marinheiros, os soldados, os fuzileiros, os sargentos e os oficiais nacionalistas, como também não são os operários, os camponeses e os estudantes. A verdade deve ser dita. Quem neste país tenta subverter a ordem são os aliados das forças ocultas, que levaram o presidente Getúlio Vargas ao suicídio e o presidente Jânio Quadros à renúncia. Tentaram impedir a posse de Jango e agora impedem a realização das reformas de base. O episódio expôs no interior da Marinha a polarização que tomava conta do Brasil. Militares identificados com o trabalhismo se opunham ao oficialato das Forças Armadas, que via em Jango uma ameaça nacional. A crise no Palácio do Aço terminou com a vitória dos marujos, beneficiados por um dos últimos atos do presidente da República, que seria deposto pelos militares dias depois. Para entender como o Brasil virou uma ditadura, é preciso resgatar o que estava em jogo na política nacional. Qual o papel dos marinheiros na agitação dos quartéis e como o presidente da República se agarrou a esse fato em seus momentos finais de poder. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Dia a Dia do Golpe é uma minissérie em 5 capítulos que resgata datas-chaves do solapamento da democracia brasileira em 1964. O material é uma adaptação da série especial homônima, escrita por mim, Mariana Vick, e publicada inicialmente em formato de texto pelo Nexo, por conta dos 60 anos da instalação da ditadura militar no país. Neste episódio, a gente trata de mais 2 momentos históricos: a Revolta dos Marinheiros, em 25 de março, no Rio de Janeiro, e a última aparição pública de Jango como presidente do Brasil, em 30 de março, no Automóvel Clube, também no Rio de Janeiro. Boa viagem ao passado. AMFNB, Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Essa entidade foi fundada no início de 1962, ano em que o país teria eleições legislativas e também para o governo de 11 estados. O regime era parlamentarista, instalado no ano anterior a partir de um acordo que garantiu a posse de Jango após a renúncia de Jânio Quadros, alegando ser alvo de forças terríveis. Parte da cúpula militar não queria o Jango. Outra parte ajudou a mantê-lo na cadeira a partir da campanha da legalidade. No fim, o presidente teve que ceder poderes. Eram tempos de política à flor da pele, inclusive dentro dos quartéis. Militares de baixa patente reivindicavam direitos dos quais apenas oficiais usufruíam. A princípio, a direção da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais se relacionava bem com os almirantes da Marinha. Não havia também uma ligação direta da entidade com a esquerda. As reivindicações eram, essencialmente, por melhorias nas condições de trabalho. Só que a diretoria mudou no começo de 1963. O Brasil já tinha voltado ao regime presidencialista, com Jango mantido no comando do país após consulta popular por referendo. O novo presidente da AMFNB era José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo. Nascido em Sergipe, ele havia atuado antes como diretor de relações públicas da associação. Integrava a ala mais radical dos marinheiros.
Com Cabo Anselmo, a categoria passou a praticar uma atividade mais política e militante. Sob o comando do novo presidente, a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais apoiou a revolta dos sargentos naquele ano de 1963. Sargentos que tinham sido tornados inelegíveis pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo após a conquista de vagas em parlamentos, incluindo o Congresso Nacional, nas eleições do ano anterior. Os sargentos tomaram Brasília em setembro de 1963 para protestar, mas a rebelião foi debelada pelas Forças Armadas. Marinheiros e fuzileiros, além de sargentos e integrantes da aeronáutica, todos praças ou de baixa patente, passaram a ser vistos com desconfiança, tanto na imprensa como na cúpula das Forças Armadas. A AMFNB, sob a presidência de Cabo Anselmo, conquistou milhares de membros e se aproximou do governo Jango. Enquanto isso, a cúpula das Forças Armadas se afastava cada vez mais do presidente da República. A história de Cabo Anselmo não acabaria com o golpe. Ele viria a se unir à luta armada de resistência ao regime. Preso em abril de 1964, fugiu 2 anos depois, com apoio de uma organização de esquerda. Se filiou ao Movimento Nacionalista Revolucionário. Foi para Cuba, para uma conferência que discutiu a guerrilha na América Latina. Integrou também a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária. O líder marinheiro, porém, mudaria de lado no decorrer da ditadura, virando um agente infiltrado do regime militar dentro dos grupos de esquerda. Ajudou a prender e matar guerrilheiros. Desapareceu, fez cirurgia plástica, assumiu outra identidade, viveu clandestinamente. Escreveu um livro que batizou de Minha Verdade, com prefácio de Olavo de Carvalho. Em 2019, assistiu à exibição do filme 1964, O Brasil entre Armas e Livros, da produtora Brasil Paralelo, num evento na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ustra vive, disse Cabo Anselmo a um público pró-ditadura. A referência era Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE, aparelho de repressão dos militares. Ustra é considerado um dos mais sanguinários torturadores do regime dos generais. Comemorado pelo bolsonarismo, Cabo Anselmo viria a morrer em 2022 defendendo a ditadura militar. Aqui em nossa história, sobre aqueles dias decisivos de 1964, Cabo Anselmo ainda estava em sua posição inicial, uma posição rebelde que desafiava os oficiais, uma posição de liderança na revolta dos marinheiros. A festa de 25 de março de 1964 havia começado no bairro de São Cristóvão, regada a guaraná e pão com mortadela, como descreveu o historiador Flávio Luiz Rodrigues. No Palácio do Aço, estavam no evento marinheiros, fuzileiros navais, representantes sindicais e dirigentes de associações estudantis. Havia ainda 2 convidados especiais, o deputado do PTB, Leonel Brizola, e o almirante João Cândido, ilustre líder da revolta da Chibata de 1910. A AMFNB vinha divulgando a comemoração em seu jornal A Tribuna do Mar. Era uma programação de 8 dias, com o ponto alto no baile já em andamento. Era o 2º aniversário da Associação de Marinheiros e Fuzileiros. Em sua tese de doutorado, o historiador Flávio Luiz Rodrigues descreveu o contexto daquela comemoração. Surgiram várias entidades representativas que buscavam estender aos associados, praças, cabos e sargentos, direitos de votar em candidatos militares. Esses militares passaram a refletir sobre as condições sociais e econômicas de seus familiares, a maioria constituída de trabalhadores rurais pobres. Criou-se uma onda envolvendo militares de vários matizes ideológicos, mas preferencialmente de esquerda. Eles encontraram no trabalhismo reformista uma orientação política. 4 dias antes da festa, a Marinha, chefiada pelo ministro Silvio Mota, havia ordenado seu cancelamento. A alta cúpula militar não reconhecia a AMFNB e perseguia os seus diretores desde 1963, ano da revolta dos sargentos. Os associados, no entanto, ignoraram o comando. O baile não só aconteceu, como logo virou uma assembleia, em que os marinheiros listaram as seguintes reivindicações: reconhecimento da associação, melhores condições nos navios,
desconto de associados no holerite, desobrigação de usar uniforme fora de serviço. Informado da realização do baile-assembleia, Silvio Mota considerou a iniciativa uma subversão da hierarquia militar. O ministro da Marinha, então, emitiu uma ordem de prisão contra os seus principais organizadores e enviou ao Palácio do Aço um destacamento de fuzileiros para deter o grupo. O tiro, porém, saiu pela culatra. Em vez de cumprir a medida, os fuzileiros que foram mandados para lá aderiram aos revoltosos, dando início ao movimento que tomaria toda a sede do sindicato. A revolta dos marinheiros marcou a história dos dias pré-golpe não só pelo movimento dos associados, mas pela reação do Jango. O presidente passava a Semana Santa em sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul, quando o motim eclodiu. Chamado para o Rio de Janeiro, ele agiu em favor dos rebelados, o que fragilizou ainda mais seu governo diante das Forças Armadas. Os atos se desenrolaram no dia seguinte à ocupação do sindicato. Silvio Mota enviou para o bairro de São Cristóvão cerca de 500 soldados do Exército que aguardavam o sinal verde para efetuar as prisões. Foi quando Jango interveio, proibindo a invasão do prédio. O presidente escalou o ministro do Trabalho, Amaury Silva, para anunciar um acordo com os marinheiros, que decidiram, então, abandonar o edifício. Um grupo de revoltosos foi preso e conduzido ao quartel do Batalhão de Guardas do Exército. Um dia depois, Jango decidiu soltá-los e anistiá-los, o que foi comemorado numa passeata com almirantes de esquerda carregados nos ombros, como relata o jornalista Hélio Gaspari no livro A Ditadura Envergonhada. Humilhado, o ministro da Marinha, Silvio Mota, pediu demissão, e o presidente substituiu o oficial por um militar próximo do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. A revolta dos marinheiros dividiu espaço nos jornais com eventos da Semana Santa e anúncios de novas marchas da família com Deus pela Liberdade, cuja primeira edição havia ocorrido dias antes. O tema só ganhou mais destaque 2 dias depois do início da rebelião. Antes, o jornal O Globo havia publicado apenas uma pequena nota sobre o movimento, enquanto o jornal Folha de São Paulo acompanhava os antecedentes da crise na Marinha. A cobertura, enfim, ganhou fôlego. 2 capas da Folha, nos dias 27 e 28 de março, deram destaque à demissão do ministro da Marinha, Silvio Mota, e à libertação dos marinheiros depois da prisão. A edição do jornal O Globo, do dia 28 de março, também estampou a soltura dos revoltosos numa página preenchida por imagens. O jornal O Estado de São Paulo publicou um editorial durante aquela semana sobre a grave crise na Marinha. A Folha também expressou opinião sobre o evento, demonstrando apreensão com o envolvimento das Forças Armadas nas disputas políticas. Para o jornal, a tendência provocava a debilitação dos princípios da autoridade e expunha o país a terríveis perigos. João Goulart provavelmente não sabia, mas talvez desconfiasse, que na noite de 30 de março de 1964 faria seu último ato público como presidente da República. Um discurso no Automóvel Clube, no Rio de Janeiro, em comemoração do 40º aniversário da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado. Jango estava nervoso para a ocasião. O governo enfrentava uma crise com as Forças Armadas agravada dias antes pela revolta dos marinheiros. A anistia do presidente dada aos rebeldes tinha sido interpretada como um incentivo à quebra de hierarquia militar, e a presença ali no evento das baixas patentes poderia parecer uma nova provocação. Apesar disso, Jango manteve a agenda no Automóvel Clube. Ovacionado pelos cabos e sargentos da plateia, o presidente fez um discurso forte a favor das reformas de base. Isso foi a senha final para que oficiais inclinados ao golpe dessem início à conspiração após dias de tensões sucessivas. Assistindo ao evento de casa na Praia do Flamengo, o senador Hernani do Amaral Peixoto teria dito naquela noite: O Jango não é mais presidente da República. Antes de ir ao Automóvel Clube,
o Jango se reuniu com outros políticos no Palácio das Laranjeiras, residência oficial no Rio. O deputado Tancredo Neves, líder do governo na Câmara, e o secretário de imprensa da presidência, Raul Riff, tentaram dissuadi-lo da ideia de ir ao evento. Tancredo teria refletido o seguinte naquela oportunidade: Deus faça com que eu esteja enganado, mas creio ser este o passo do presidente que irá provocar o inevitável, a motivação final para a luta armada. Goulart começou a discursar às 22h18. O salão do Automóvel Clube estava lotado. Um dos presentes era o Cabo Anselmo, líder da revolta dos marinheiros. Exaltado, o presidente começou a falar então das reformas de base, mas dessa vez, em vez de elogiar as Forças Armadas, como tinha feito na Central do Brasil, ele resolveu desafiar os militares. Reunião no Automóvel Clube, Jango aplaudiu os indisciplinados e declarou que não admitirei que a desordem seja promovida em nome da ordem. Jango apelou para que os sargentos não aceitassem sectarismos, partissem de onde partissem. Falava de forma dura, com uma expressão irada, abandonando o discurso escrito para improvisar frases cada vez mais fortes. Estava no sul, quando soube de uma crise que rompia-se na nossa marinha de guerra. Desloquei-me imediatamente para o Rio de Janeiro. E aqui a minha única recomendação compreendida e sentida pelo Exército e pela Aeronáutica, é que eu não permitiria jamais que se praticasse qualquer violência contra aqueles brasileiros que encontravam-se homiziados dentro de um sindicato. Eu estaria faltando a mim mesmo, eu estaria faltando convosco, sargento, estaria faltando com a vossa esposa e com a vossa mãe, se naquela hora eu desse uma ordem de massacre contra homens que também são brasileiros e que se erraram, têm o direito de errar. Jango estava mais agitado do que o normal, efeito da mistura de uísque com remédios, segundo uma descrição feita pelo jornalista Jânio de Freitas num texto publicado em 1994 no jornal Folha de São Paulo. Abatido, muito nervoso, Jango relutava no Palácio das Laranjeiras em ir ao encontro de um pessoal que andava exaltadíssimo e vinha tomando atitudes de audácia crescente. Fracassados os argumentos em contrário, o jornalista Samuel Weiner deu a Jango um produto estimulante, uma das chamadas bolinhas, de que era consumidor habitual na sua vida agitada. O efeito animador da primeira bolinha levou à ingestão de mais uma no carro, já a caminho do clube. Encerrado o discurso, a repercussão das falas de Jango foi rápida. Ainda naquela noite, o Departamento de Estado americano determinou aos consulados no Brasil que informassem a Washington qualquer desenvolvimento significativo envolvendo resistência militar ou política de Jango. Quando o relógio bateu 23h42, o então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, recebeu um telefonema de Jim Rusk, seu secretário de Estado. Rusk disse: "A coisa pode estourar a qualquer momento." Grande parte dos autores que já analisaram aquele ano de 1964 considera o discurso do Automóvel Clube o mais radical do Jango antes de sofrer o golpe. Oficiais das altas patentes reprovaram os ataques à disciplina feitos pelo presidente e viram quebra de hierarquia por causa da sua relação direta com os praças. Mesmo nos setores até então legalistas das Forças Armadas, faltaram argumentos contra a deposição. O jornalista Jânio de Freitas escreveu o seguinte em seu artigo de 1994. Estava generalizada a convicção de que o discurso indicara faltar pouco para alguma iniciativa extremada de Jango. Falava-se na época do dispositivo militar do presidente, uma suposta estrutura montada dentro das Forças Armadas para sustentar as reformas barradas no Congresso. Oficiais temiam que o governo acionasse o tal dispositivo com o apoio das baixas patentes. As descrições sobre os discursos daquela noite são várias. De suicídio político, como disse o historiador Davi Ricardo Souza Ribeiro, a beligerante oração de despedida nas palavras de Thomas Skidmore, autor do livro Brasil, de Getúlio a Castelo. A sequência de fatos sugeria que, independentemente da radicalização crescente do discurso de Jango, o golpe estava por vir.
A atitude mais exaltada do presidente trabalhista apenas antecipou, segundo historiadores, uma conspiração já planejada. Militares de Minas Gerais já haviam se reunido para discutir o levante antes do evento do Automóvel Clube no Rio. O entorno de um general poderoso chamado Castelo Branco também conspirava para derrubar o governo. A ideia inicial era deflagrar o golpe em 2 de abril de 1964. A capa do jornal Folha de São Paulo, da edição de 31 de março de 64, fez referência ao violento discurso de Jango no Automóvel Clube. O editorial Marinha, o Bom Caminho, comentou a abertura de inquéritos para apurar os atos da revolta dos marinheiros. Para o jornal, a anistia de Jango aos marujos dias antes havia dado um prêmio aos rebeldes e estimulado a indisciplina. Para que não se degringolasse completamente o princípio da autoridade das Forças Armadas, quando a crise começou, a providência inicial, indiscutível, fora e acima de toda consideração, era naturalmente a rigorosa apuração dos fatos. Depois, o seu enquadramento nas normas disciplinares da Marinha. A seguir, julgamento e punição dos eventuais culpados. Mais tarde, poder-se-ia cuidar de indultos, anistias, etc. O presidente da República, na sua condição de comandante supremo das Forças Armadas, subverteu esse processamento. Ansioso, talvez, por colocar ponto final na crise, pretendeu oferecer ao problema uma solução que era pura e simplesmente capitulação perante a rebeldia, um prêmio aos rebeldes e um estímulo à indisciplina. O jornal O Globo também pôs o discurso de Jango no topo da primeira página. Dentro dos cadernos, diferentes notícias disputavam espaço com o relato do evento do Automóvel Clube. Goulart tolerou a expansão do comunismo, diz relatório do Departamento de Estado, foi uma das chamadas. O editorial do dia, que refletia a opinião do jornal, dava apoio às Forças Armadas. Se unem todos os brasileiros democratas, sem distinções partidárias, na esperança de que os fatos que tiveram lugar na Marinha de Guerra não assinalem o início do fim, mas, pela indignada e justificada reação que provocaram, signifiquem o fim de um estado de coisas que só pode levar à anarquia e à guerra civil. O jornal O Estado de São Paulo reforçou as críticas ao presidente em 31 de março, dia seguinte ao evento do Automóvel Clube. Para a publicação, a atitude do Jango com os marinheiros revoltados havia sido insólita. Em outro editorial, o Estadão lembrou que haviam sido motins de marinheiros o sinal para o início das revoluções comunistas na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Mal haviam passado 24 horas do discurso no Automóvel Clube, quando a conspiração contra Jango tomou forma. Às 5 horas e 6 minutos do dia 31 de março de 1964, quando os jornais repercutindo o evento começavam a chegar às bancas, o general Olímpio Mourão Filho, chefe do 4º Exército em Minas Gerais, acionou um levante militar com destino ao Rio de Janeiro. Era o início do golpe que levaria à deposição do presidente e a 21 anos de ditadura militar. Em reação, o Comando Geral dos Trabalhadores determinou o início de uma greve em todo o país e a União Nacional dos Estudantes pediu a seus integrantes que fossem às ruas em apoio ao Jango. O golpe militar, porém, avançou com a tomada do Forte de Copacabana pelos conspiradores e a ida do presidente a Porto Alegre, de onde partiria para o exílio dias depois. Esses 2 momentos são tema do próximo episódio da minissérie Dia a Dia do Golpe. Convido você a continuar com a gente nesta viagem a um passado tenebroso do Brasil, cujos reflexos impactam a política nacional até hoje. Se você quer entender o que levou o Brasil a virar uma ditadura militar em 1964, fica de ouvido no feed do Politiquês, o podcast de política do Nexo. Eu, Conrado Corsaletti, estou na apresentação, na produção e na coordenação geral. A Mariana Vick está no roteiro e na produção. A Juliana Sayuri colaborou com o roteiro deste episódio. O Roberto Soares está na edição de áudio. As trilhas são de Kevin MacLeod, em Creative Commons. A Marina Simonetti está na produção de arte. Fernanda Casagrande está na distribuição.
A Letícia Arcoverde está na supervisão, a Marina Menezes está na direção de Relações Institucionais e a Renata Rizzi está na direção geral, com apoio do Instituto Beth e Jacob Laffer. A gente espera você na próxima semana. Bom dia, boa tarde, boa noite.